Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe todos vocês. Estamos de volta para mais uma pregação aqui do nosso canal do YouTube. Que Deus venha abençoar você e toda a sua família. Amém? Se você não se inscreveu ainda, se inscreva e ative o sininho. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Tenho eu uma palavra do coração de Deus para o seu coração aqui em Abacuque, capítulo 3, versos 17, que diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos campos não haja mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e no currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Senhor meu Deus, vai na minha frente, em nome de Jesus, entra nos corações, transforma a vida, derrama da tua graça, derrama do teu poder, me dá a palavra rema, vai na minha frente, meu Pai, em nome de Jesus, que vidas venham ser transformadas, libertas e impactadas por esta palavra, em nome de Jesus. Os irmãos conhecem essa história de Abacuque? Ele orava por um avivamento, tanto que no capítulo 2 ele fala: viva, Senhor, a tua obra está morta, o litígio é suscitado, o ímpio ele sobressai por uma pessoa que é mais justa do que ele, e estava aquela bagunça, e Abacuque orando: até quando, Senhor? Até quando? Até quando isso vai acontecer? Até quando? Talvez você esteja falando: Senhor, até quando essa aprovação? Até quando? Até quando eu peço justiça? Até quando, Senhor? Até quando? Essa porta não vai abrir, essa porta vai se manter fechada, esse casamento não sai, esse deserto não termina. Até quando? E Deus vai falar a Abacuque, vai responder. E Abacuque ele orava por um avivamento, porque o reino de Judá estava corrompido, os juízes estavam corrompidos, as pessoas iam por a causa na justiça. Se o rico fosse por uma causa na justiça com o justo, automaticamente ele já ganhava, porque os juízes estavam comprados pelos ímpios, pelos ricos. E Deus vai falar para Abacuque: ei, escreve a visão para quem lê, quem passa correndo, porque a visão ainda é para muitos dias. Eu vou trazer uma raça feroz, um povo feroz, um inimigo. Ele é Baracá, ele vai trazer o inimigo. E Abacuque orava pelo avivamento, orava para Deus fazer justiça. É igual a viúva orar para Deus fazer justiça. Não desista da oração. Abacuque orou. Segundo alguns historiadores, Abacuque orou 20 anos por um avivamento. E eu creio que ele morar muito tempo, ele não foi ouvido. Mas uma hora a ficha cai. Arabarraia. Uma hora a ficha vai cair. Decóvias, né? Deus vai ouvir tua oração. Recácia. Abandácia. Deus vai ouvir teu clamor. Deus vai ouvir o choro de Ismael. Rebai, Astérgia. Deus vai ouvir. Deus falou para H: eu ouvi a voz do menino de onde ele está. Deus está ouvindo a voz de onde você está. Deus ouviu a voz de Abacuque. Deus vai ouvir a minha e a tua oração. Aquieta, a provação não mata crente. Deus falou para Abacuque: eu vou trazer a nações feroz. E aqui no versos, aqui no verso 1, Deus vai falar assim, ó: porque eu suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros que o leopardo, e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Oração respondida. Oração respondida. Deus está falando muito sobre oração. Provação não mata crente. Provação mata, sabe quem? Crente morre. Crente que não ora. Crente que não jejua. Crente que não lê Bíblia. Crente que não tem a vida embasada dentro do Evangelho. Crente que não tem o pé na rocha. Salmos 30 e 40 vai falar assim: firma meus pés na rocha, firmei os teus passos.
Deus, ele tem prazer de firmar nossos pés na rocha quando nós temos intimidade com Deus. Dificilmente um crente que não tem intimidade com Deus, que não ora, que não jejua, que não lê Bíblia, que não tem a palavra embasada, que não tem a palavra como um manual da vida dele, vai passar nos portões celestiais. Dificilmente um crente que não tem intimidade com Deus, um crente que não ora, um crente que não jejua, um crente que não jejua pelo menos uma vez na semana, se consagra, vai passar pelos portões celestiais. Provação só mata crente Nutella, crente frouxo. Quantos crentes frouxos estão no tempo de hoje, com medo até do vírus. Ei, provação não vai te matar. Aliás, essa provação é para quando vem a provação, é porque vem a exaltação logo depois, tá? Deus não permite uma provação na minha e na tua vida, sendo que você não suporte. Deus não coloca um peso de 50 quilos na sua costa, sendo que você só pode com um de 30. Deus te coloca um de 30. Se você pode carregar um de 20, ele coloca de 20. Se você só pode carregar um de 10, ele coloca um de 10. Deus, ele sabe a tua estrutura. Deus, ele sabe até quando você aguenta. Paulo vai falar que Deus, ele não coloca uma aprovação acima do que nós possamos suportar, mas com a aprovação lhe dá a estrutura, o escape, a forma de escape. Deus falou, Elias profetizou que não havia chuva. Deus falou assim: esconde no ribeiro de Querite, e lá eu vou ordenar os corvos que te sustentem. Lá eu vou ordenar os corvos. E Elias, amém. Fui lá para o ribeiro de Querite, mas lá no ribeiro de Querite Deus preparou os corvos. Trazia pão e carne de manhã e pão e carne à tarde. Deus vai levar o pão para a tua casa. Deus vai preparar os corvos vão te sustentar. Não fuja. Provação não mata crente. Provação só desvia da casa de Deus por causa de provação, que já está desviado automaticamente. Só desvia da casa de Deus por causa de provação que Deus prova. Por causa se você não tiver a vida embasada, se você estiver lá por causa da bênção, aí você vai desviar mesmo. Mas se você estiver lá por causa da palavra, por causa de Deus, por causa do céu, não vai te desviar. Mesmo que seja comendo uma vez por dia, mas você vai suportar, porque Deus vai te dar suporte. E Abacuque, Deus falou assim: olha, eu vou levantar uma nação feroz. Eles são mais ligeiros do que leopardos. Os cavalos deles são mais ligeiros que leopardos. E aqui no 2 vai falar assim, no 3: eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica lembra-te. Na ira, lembra da misericórdia. Aqui no 16 vai falar assim, ó: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a voz tremer os meus rins, a sua voz tremer os meus rins, meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim, descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Ouvindo eu, se comoveu a sua voz, tremeram os meus lábios. Olha, Abacuque vai falando, quando eu ouvi ele falando que ia trazer uma nação para nos destruir, me comoveu o meu ventre. A voz tremeram nos meus lábios. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos. Não tinha mais força. Abacuque, não ficou mais força nele. Não ficou mais força dentro de mim. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. Olha, quer dizer, na linguagem de hoje, eu creio que quando Abacuque ouvia a voz de Deus, irmãos, ele deu uma diarreia. Ele já foi pro banheiro. No dia de hoje, você já ia pro banheiro e dava aquela... O meu ventre se comoveu. Ele se breou todinho. Porque ele sabia que o mal já estava determinado. Leia aí em Abacuque 3, versos 16. Você vai ver que eu não estou mentindo. É Bíblia, é Bíblia, é Bíblia.
Irmãos, eu estava na igreja ontem e a pastora falou assim, olha, vai vir provação. E eu temi. Viu? Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremer aos meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos. Se apodreceu os ossos de Abacuque. Por causa da palavra de Deus. Por causa das palavras de Deus. Aqui no 2 ele vai falar, 2:1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei. Olha, e vigiarei para ver o que age, que fala comigo, e o que responderei quando eu for questionado. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá, se tardar espera, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Aí Abacuque vai falar no 17, porquanto, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a voz tremer nos meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Aí Abacuque vai falar assim, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que a figueira não floresça, não saia da igreja, ainda que não haja, nem haja fruto na videira, a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, não haja óleo para se ungir, os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas não tem carne, a gente que não haja carne nas mesas, no campo não tenha mantimento, e nem nos currais não haja vacas, nos currais não haja vacas, nos currais não haja vacas, ainda que a figueira não floresça. O nome da pregação vai ser assim, provação não é motivo de você sair da igreja, provação não é motivo de você se desviar, aguenta, Deus vai te exaltar, ainda que a figueira não floresça, Deus está com você, ainda que a figueira não floresça, Deus está do teu lado, ainda que não falte fruto, que falte o fruto da videira, ainda que no campo não haja que o produto da oliveira minta, ainda que você chegue no trabalho, a porta esteja fechada, ainda que o médico dê um diagnóstico maligno para você, uma notícia ruim, ainda que a sua gravidez esteja em risco, e o médico falou assim, ó, tem que tirar o bebê, ainda que as pessoas falem assim, não tem mais jeito, porquanto ainda que a figueira não floresça, oh meu Deus, vai pra lá, por favor, tô gravando vídeo, tá? Ainda que a figueira não floresça, não se desvie, não saia da igreja, o céu é prioridade, na hora certa Deus vai te exaltar, e o produto da oliveira minta, e nos campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas, e no curral não haja vacas. O diabo já incitou muitas vezes para me sair da igreja, muitas vezes, mas o que me deixa firme na igreja é o céu. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e a sua alma ir para o lago de fogo? Provação não mata crente. Os crentes que saíram da igreja até hoje por causa de provação, porque nunca estiveram firmes, nunca estiveram lá por causa do evangelho, por causa que a porta é estreita. O caminho, Jesus fala assim, em Mateus 7, versos 3, entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho,
E espaçoso o caminho, porque largo é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos que estão e entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos aqui são os que encontram. Poucos são os que encontram. Então, ser crente, quando as coisas estão tudo bem, é bom, é fácil. Mas o problema é quando você passa as provações e você começa a ser julgado. Ser julgado. Não é crente? Você não é crente? As coisas do armário começam a faltar. Na geladeira seca, só tem água. E aí? O diabo incitou muitas vezes já eu para sair da igreja. Mas não foi motivo de eu sair da igreja. A palavra, ela nos fortalece. Eu gravei um vídeo falando assim que a palavra de Deus vai te fortalecer. Deus vai te fortalecer. Todavia eu, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Todavia se alegre nesse Deus. Se alegre no Deus de Israel. Se alegre. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei. Exulte nesta noite. Exulte. Se apegue com Deus. Se apegue que nem Abacuque se apegou na oração, na Bíblia. Todavia. Paulo fala em Hebreus 12. Nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho, corramos. Deixemos todo cólera e corramos com a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Abacuque se apegou com Deus, ele olhou para Cristo. Ele não olhou para o campo, para as ovelhas, para os currais, para o exército dos assírios. Não, ele se apegou com Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Não olhe para o homem é falho. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Jesus é a nossa alegria. Jesus é motivo de nós sorrir. Ele vai fazer justiça. Lucas 18, verso 7. Não fará justiça o Senhor aos seus escolhidos? E não fará justiça ao Senhor os seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, ainda que seja tardio para com eles. Deus vai fazer justiça. A hora da tua exaltação vai chegar. Mas não saia dos pés do Evangelho. Não saia por causa de provação. Se apegue com a palavra. Tem um versículo que diz assim: e Davi se fortaleceu no Senhor. Se eu não me engano é lá em 2 Samuel capítulo, terminando o capítulo, vai falar assim: e Davi fortaleceu no Senhor. Se fortaleça nesta noite. Se fortaleça nos pés de Cristo. Se fortaleça com a palavra. Se fortaleça na oração. Se fortaleça. Pare de ouvir a voz do diabo. Pare de ouvir a voz de cobra. Não ouça a voz do diabo. Não ouça a voz de cobra. O diabo fala assim: nossa, você é crente nessa situação? Você é crente passando por essa provação? Usando roupas velhas? Passa anos, não faz um churrasco em casa. Não compra uma roupa nova. Não tem um carro, andando a pé. E é nessa hora. Você está doente. Cadê seu Deus? É nesta hora que você vai se apegar com a palavra. Lâmpada é a minha palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz. Se apegue com a palavra. Se apegue com a palavra. Se apegue com a palavra. Hebreus 11, versos 3 diz assim, que Hebreus 11, versos 3 vai falar que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de modo que aquilo que foi feito
Foi tirado do que não foi, do que não se vê. Quer dizer, do que não é aparente. De modo que aquilo que foi feito, não foi feito do que é aparente. Chama a existência o que não existe. Chame nesta noite. Chame a existência. Chame pela fé. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na videira. E o produto da oliveira. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Exulte nesse Deus. Alegrai-vos no Senhor. E outra vez Paulo estava preso. Ele fala, alegrai-vos no Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Provação é para os escolhidos. Só aguenta a provação os escolhidos. Os frouxos não. Joio não aguenta a provação, tá? Crente fraco não aguenta a provação. Oliveira, tem figueira que só tem folha, mas não tem fruto, também não aguenta a provação. Aqui. Jeová é a minha força. O Senhor é minha força. Deus é a nossa força. Deus é a tua força. Farás meus pés como os pés da corça. Ele vai fazer teus pés como os pés da corça. Fará andar sobre as alturas. Deus vai fazer andar sobre as alturas. As alturas. Ele vai fazer teus pés como os pés da corça. É necessário você ser provado. É necessário eu ser provado para ser aprovado. Não fuja da igreja por causa de provação. Aguente firme. Aguente firme. Agora machoure rebedécia. Agora amarraia, surgue a vácia. Aguenta firme. Se aguenta. Porque você se apegue com a palavra. Você só vai se aguentar se você se apegar com a palavra. Se apegue com Deus. E Davi se fortaleceu no Senhor. O próprio Jesus se fortaleceu em Deus também. Quando ele fala assim, Pai, passa de mim esse cálice. A palavra diz fala que o anjo desceu e fortaleceu ele. Jesus se apegou com Deus. Falou assim, Senhor, se puderes, todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Abaraceia, faço, noie, toque, menaue, xarebedaue, cai, chorai, oreaia, chai, rebedor, gamanto, couve, narahaya, ceia, arapato, couve, asnai. Se apegue com Deus, amém? Se apegue com Deus. Se fortaleça no Senhor. Ore para dormir. Ore para acordar. Lê pelo menos 3 capítulos por dia. Se apegue com o Senhor. Ramarabahaia. Remendequebedeça. Amém? Que Deus abençoe o Senhor. Abençoe essas pessoas. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe